capítulo 32. Agora é minha mensagem agora, né, pastor? Ô, irmão Mário. Fica à vontade, pastor. Nesse momento. Isaías capítulo 32. Vamos fazer uma oração para a gente ler o texto sagrado. Querido Deus e Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar de nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Isaías 32, nós temos aqui um texto que fala sobre o tema que nós trataremos hoje dos eventos finais, que é a herança dos santos, que é o último capítulo, o 20º capítulo dessa jornada que vocês experimentaram. Desculpem. E aí, relacionado com o capítulo de eventos finais, eu quero ler o texto primeiro da Bíblia, de Isaías 32, verso 18. Ele diz assim, Isaías 32, 18, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Bem diferente daquilo que vivemos nesse mundo hoje. Um lugar onde não existe paz, onde não temos absolutamente nenhuma segurança, e onde não temos tranquilidade, muito menos quietude. As convulsões, as enfermidades, as pandemias, as algazarras, o lufa-lufa do dia a dia, desse mundo que nós vivemos, ele se contrasta muito com aquilo que o Senhor nos oferece, nos promete daqui a pouco, logo, logo. Capítulo 35 agora, versos 8 e 9. Aqui nós temos uma promessa da futura felicidade de Sião. E aí ele diz aqui no verso 8, 9, o seguinte: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. E o verso 9. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Louvado seja Deus. Mais um. Agora o capítulo 60 de Isaías, verso 18 ao 21. Diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. E eu quero encerrar a leitura bíblica com Apocalipse capítulo 21, muito conhecido, verso 1, 3 e 4. Ele diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E uma promessa do verso 4 tremenda, diz, relacionado com Isaías, os capítulos que nós lemos: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, o que nós estamos falando aqui é de uma realidade
que eu não digo que é futura, mas é já presente. Porque pela fé nós acreditamos que essas coisas, essas promessas, elas estão muito mais próximas de nós do que quando nós, no princípio, cremos. Como diz a própria irmã White, e repetida pelo pastor Enoque de Oliveira várias vezes, e cantada pelo Nadson Portugal, já pode-se ouvir os passos de um Salvador que se aproxima. A nossa redenção está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Tudo que nós vivemos aqui, amigos, tudo isso vai se desfazer. Toda essa realidade de dor, de sofrimento, toda a luta que nós temos para sobreviver ao mundo mau, o mundo que nos hostiliza, o mundo hostil, violento, o mundo sem Deus, essas coisas haverão de terminar. O pecado, por fim, será exterminado. Já não haverá mais absolutamente nenhuma ameaça à nossa vida, à integridade física e espiritual. E poderemos compartilhar a eternidade com o nosso Senhor. Nós temos os textos, eu vou compartilhar agora a tela com os irmãos para podermos entrar no livro, no capítulo, último capítulo do Eventos Finais. E aí os irmãos vão entender melhor o que nós estamos aqui dizendo na linguagem profética. A herança dos santos, capítulo 20, é o capítulo. Aqui ela começa dizendo, logo no início desse capítulo, melhor do que um título para o mais nobre palácio da terra, é o título para as mansões que o nosso Senhor foi preparar. E melhor que todas as palavras de louvor terrenos serão as do Salvador aos servos fiéis, dizendo, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, amigos, como eu gostaria de ouvir essas palavras do nosso Salvador, como eu gostaria. Eu já posso antever a alegria e o gozo daqueles que também comigo compartilharão dessa mesma experiência. Quando Jesus ele disse em João 14, dos versos 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, mas creiam também em mim. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se assim não fosse eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E ele completa dizendo, e quando eu for preparar esse lugar, virei outra vez, para que onde eu esteja, vocês também possam estar. A promessa é dele. E as promessas do nosso Deus, elas nunca falham, elas são precisas, são exatas, e elas acontecerão no tempo e no lugar devidos. Uma outra citação, com relação ao mundo que está por vir, um novo céu, uma nova terra, o grande mestre dá ao homem uma visão do mundo futuro. Haverá de trazê-lo com os seus atraentes bens ao alcance da vista. Se ele pode fixar a mente na vida futura e suas bem-aventuranças, em comparação com os interesses temporais deste mundo, o chocante contraste fica profundamente gravado no espírito, absorvendo o coração e alma e todo o ser. Mas olha o que diz aqui. Se pudermos encontrar-nos com Jesus em paz e ser salvos, salvos para sempre, seremos os mais felizes, estar finalmente no lar em que os ímpios deixam de perturbar e os cansados estão em paz. É verdade. Nós podemos ver numa linguagem mais ampla, mais tocante, né? Assim, o que a Bíblia nos fala sobre uma... Eu não tenho palavras. É como Paulo diz, né? Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que não veio ao nosso entendimento, aos nossos ouvidos, nem ao nosso coração, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. É difícil nós podermos mensurar, já que nós estamos acostumados com tanta coisa ruim aqui nesse mundo, imaginar e tentar retratar a nossa mente, fazer com que imaginemos o que será, é muito pouco, não dá nem para imaginar aquilo que Deus está realmente preparando para nós em contraste com o que nós temos hoje aqui. Mas para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que se preparam para o seu reino. Esse lugar existe, ele não é uma invenção, isso não, para aqueles que ainda duvidam, é melhor trabalhar essa dúvida para que ela desapareça, porque essa é a realidade prometida pelo nosso Salvador. Veja o que diz aqui. O receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerar o nosso lar. Cristo afirmou a seus discípulos haver ido preparar moradas para eles na casa do seu Pai. Para alguns que imaginam, não, isso aí é uma linguagem espiritual, nós não vamos habitar em um mar de vidro, né? Aquela cidade com 12 portas, cada uma delas
com pérolas, cada porta uma pérola gigante, ruas de ouro. Não, isso aí é materialismo, não existe isso. Isso é uma linguagem figurada. Não, amigos, não é figurada coisa nenhuma. Isso é real. Toda a glória está sendo preparada, não apenas pela presença do nosso próprio Deus, mas o lugar, se aqui essas coisas, as pessoas elas buscam com tanta avidez as riquezas deste mundo, a nossa maior riqueza será a presença do nosso Deus. E essas coisas, ruas de ouro, isso não é o que nos importa. O que nos importa é o brilho que vem do trono, aquilo que vem da glória do nosso Senhor Jesus. Os nossos corações não estarão mais cobertos de cobiça, né, com os prazeres que nos cercam nessa vida, que nos impressiona e até nos ilude, até poderíamos dizer. Não, a nossa alegria vai ser ver a glória indescritível do nosso Deus. E aí ela diz assim, a linguagem, ela é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do céu. Apresentando-se diante de mim, diz a Sr. White, aquela cena, fico inteiramente absorta, enlevada pelo insuperável esplendor e excelente glória. Deponho a pena, ela diz, baixo a minha caneta e digo, oh, que amor maravilhoso. A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador. Realmente, ela que em visão esteve lá, ela não conseguia nem contar e nem compartilhar de uma forma mais profunda, mais clara e evidente o que é a glória que nos está sendo preparada. Vejam só a realidade física desse ambiente. Torrentes ali existem, sempre a fluir. Claras as águas como um cristal, e ao lado delas, imagina, vamos tentar imaginar, árvores ondeantes projetam a sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali, as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. A linguagem transmite muita paz, né? Um ambiente de muita quietude, de muito brilho, de muita beleza, insuperáveis. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alva, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva, e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitavam para a glória do Rei Jesus. Entramos, então, num campo cheio de todas as espécies de animais. E aí, veja, o texto que nós lemos, de Isaías, capítulo 35. Né? O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos, em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. É impressionante, né? Não tem mais absolutamente nenhuma evidência de pecado, não tem mais nada. Não há mais ira, nem nos animais, nem nada. O ambiente todo é pacífico, porque o pecado já não existe mais. Todo o ambiente retrata a presença do Senhor, da sua glória e da harmonia perfeita que existia no Éden. Da forma como foi criado o Éden, ele será restaurado. Essa terra será o Éden recriado. Um ambiente de harmonia, de paz, segurança, muita tranquilidade. Era assim que Deus gostaria de ver o mundo antes da sua queda. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Ninguém. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor ao seu nome. Sempre sentiremos a frescura da manhã e sempre estaremos longe de seu termo, do seu final. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito e nem esgotará as energias. É impressionante isso aqui. E isso é fruto dessa glorificação que haverá na volta de Jesus, né? Quando o mortal será revestido da imortalidade, o que é corruptível será se revestido de incorruptibilidade. Não haverá mais nenhuma necessidade de cansaço, não haverá absolutamente nenhuma diminuição do vigor. Nós não nos cansaremos em fazer aquilo. E outra, tudo o que nós estamos fazendo aqui é preparo para o que faremos lá. A nossa consagração aqui continuará lá da mesma forma.
O louvor que nós prestamos a Deus aqui será realizado lá. A adoração que fazemos aqui, faremos lá. Por isso, que não se acostumar com a oração, que não se acostumar com o louvor, que não se acostumar com a adoração, não vai ter um lugar no céu. Nós estaremos continuamente louvando e bendizendo o nosso Deus. Claro, teremos as nossas atividades. E que atividades serão essas, irmãos? Imagina aí, cada um no seu espaço, sem muros, cada um vivendo no ambiente da eternidade onde hoje os anjos habitam. Imagina o que será viver num ambiente perfeito. Imagina depois de 1000 anos, quando nós seremos mudados novamente para a terra, e a Bíblia dizer, como nós vimos em Apocalipse 21, um novo céu, uma nova terra, porque serão um. Porque Deus mudará o seu trono para a terra, como nós lemos em Apocalipse 21, no verso 3, que diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará no meio deles. Ou seja, quando João diz, eu vi o novo céu e a nova terra, ele diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. A terra será o trono do universo, o centro do universo. Daqui o nosso Deus regerá o universo. Veja o que Deus está intentando fazer como ato final do plano da redenção. O que ele oferece àqueles que serão salvos. É algo que as palavras realmente não conseguem explicar. É muito mais completo e complexo do que a nossa mente pode conceber. A nossa felicidade estará assegurada. Homens há hoje que expressam a crença de que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Isso aqui é importante. Os que creem nas Escrituras não podem admitir tais doutrinas, ou seja, haverá casamentos e nascimentos na nova terra. A irmã White diz aqui, os que creem nas Escrituras não podem admitir tais doutrinas. Essa é uma resposta para muitos que perguntam, vai casar? No céu vai ter casamento? Como vai ter casamento? O Espírito de Profecia disse que não haverá. A doutrina de que nascerão filhos na nova terra não constitui parte da firme palavra da profecia. Então também não haverá nascimento. Então essa é uma resposta importante para as dúvidas de alguns que imaginam que no céu a forma de vida será a mesma aqui de baixo. Não será. Será diferente. Até porque, no princípio da criação, o casamento e a procriação ela foi estabelecida para que a raça humana pudesse ter o seu espaço e crescesse. Mas, na nova ordem de coisas que Deus fará com esse novo céu e nova terra, as coisas serão um pouco diferentes. E aqui diz uma outra coisa. Quando nós ressuscitarmos, né, os que morrerem em Cristo ressuscitarão, e verão os seus entes queridos, ela diz que eles não perderão as suas identidades, nós iremos reconhecer essas pessoas. Olha o que diz aqui. A ressurreição de Cristo era um símbolo da final ressurreição de todos os santos, quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu, da mesma forma que ele foi identificado pelos discípulos, aí ela compara aqui, como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem, com as suas mesmas características. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade. Isso é importante, amigos, porque nós iremos reconhecer os nossos amigos e entes queridos, que ressuscitarão sem nenhuma marca ou cicatriz de pecado. Nenhuma marca ou absolutamente nenhum sinal característico da vida de pecado, de sofrimento e dor, mas um corpo glorificado e perfeito. Rosto rosado, vestimenta de luz. Quando saiu das mãos do seu Criador, Adão era de elevada estatura e de bela simetria. Era mais de 2 vezes mais alto do que os homens que agora vivem na terra e bem proporcionado. Suas feições eram perfeitas e belas. A sua tesa, a pele, não era branca nem pálida, mas rosada, brilhando com o precioso matiz da saúde. Eva não era tão alta como Adão. Sua cabeça chegava ali um pouco acima dos ombros. Ela também era nobre, de perfeita simetria e muito bela. Imagina o nosso encontro com Adão e Eva, eles gigantes, e nós ali um pouquinho, né, abaixo deles. Imagina que diferença. Eu espero em Deus que isso se cumpra na vida de cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento. Que essa esperança, essa promessa aconteça aqui, ó,
O maior dom de Deus é Cristo, cuja vida é nossa, pois nos foi dada. Ele morreu por nós e ressuscitou em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói sua imagem, mas a transforma à gloriosa imagem dele. Amém, amigos? Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. Olha só. Quero ver vocês aí, viu? Nesse dia. Eu não gostaria que ninguém ficasse de fora, e eu não quero ficar de fora. E o que dizer disso aqui? As criancinhas e os deficientes. Ela diz aqui, não podemos dizer se todos os filhos de pais descrentes serão salvos, porque Deus não tornou conhecido o seu propósito a respeito desse assunto. E convém que a deixemos onde Deus o deixou, e que nos demoremos em assuntos elucidados em sua palavra. Alguns podem perguntar, mas e as criancinhas que morreram inocentes e os pais ímpios não aceitaram a mensagem? E aí, esses irão ressuscitar? Não sabemos. Essa é uma mensagem que não nos foi revelada. E mais, outro detalhe. As mães que hoje oram pelos seus filhos, que intercedem por aqueles que estão afastados e que veem esses filhos retornarem e que hoje, com alegria, elas desfrutam da presença dos seus filhos nos caminhos do Senhor, e algumas ainda estão esperando pelo retorno desses filhos, olha o que diz aqui. Quando se assentar no juízo, essas mães que oram hoje, intercedem pelos seus filhos, olha o que ela diz. E os livros forem abertos. Quando o bem-estar, de Mateus 25, 21, for dito, e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas, ou seja, vão tirar essas coroas, à vista do universo reunido, indicando sua mãe, olhando para essas mães, esses filhos vão dizer, ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Essa citação é belíssima e nos enche de esperança e conforto para nós, mães ou pais, mais diretamente aqui falando das mães, que oram e que intercedem pelos seus filhos e que verão seus filhos salvos. E esses filhos vão tirar essas coroas e vão erguer em direção a essas mães para pronunciar uma palavra de gratidão emocionante. Será esse momento. Então não perca as esperanças e continue orando e intercedendo pelos seus filhos, porque a recompensa é certa. E aqueles que trabalham pela salvação de outros, olha o que está reservado para eles. Quando os redimidos estiverem perante Deus, responderão ao chamado preciosas almas que ali estão por causa dos fervorosos e perseverantes esforços feitos em seu benefício, e das súplicas de intensa persuasão para que fujam para a fortaleza. Dessa forma, os que neste mundo têm estado a cooperar com Deus receberão a sua recompensa. Será também dada uma menção honrosa para aqueles que hoje contribuem e colaboram para a salvação de outros. Somos agentes diretos, trabalhando diretamente com o nosso Deus, amigos, pela salvação de perdidos. Os nossos traços de caráter não se alterarão. Tem um detalhe importante que eu até grifei aqui. Se quereis ser santos no céu, nós precisamos primeiro ser santos aqui na terra. Ou seja, separar-nos das coisas que nos afastam de Deus aqui para podermos viver com Deus lá. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Você desce à sepultura e sai dela com o mesmo caráter com que você desceu à sepultura. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera, olha só essa citação, Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Meus amigos, quando eu li essa citação, eu tremi de preocupação. Porque como somos imperfeitos, vez por outra, somos surpreendidos em alguma falta. E eu fico imaginando, meu Deus, não deixa que essa falta seja recorrente na minha vida. Porque é o meu caráter que está em jogo. É o que será levado para o céu que está em jogo. Qualquer traço de egoísmo, de cobiça, de luxúria, de vaidade, de ira, de ciúme, inveja
e qualquer outro sentimento ruim, isso tem que ser tirado do nosso coração. E aí ela diz aqui, precisamos nos arrepender dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Deus, de Cristo, e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para mansões lá do alto. Tem que ser levado muito a sério essa questão. A calma e afetuosa atmosfera do céu. Tudo é nobre e elevado por lá. Todos buscam o bem e a felicidade dos outros. Olha que diferença do que nós temos nesse mundo. Ninguém se importa e preocupa consigo mesmo. A principal alegria de todos os seres santos é ver a alegria e a felicidade dos que se encontram ao seu redor. Bom, graças a Deus que a gente já vê isso também entre nós aqui. Isso já foi visto na igreja primitiva. Aquela igreja poderia ser transladada naquela época apostólica. Porque as pessoas, elas refletiam exatamente o que nós estamos lendo aqui. E o cristão reflete exatamente isso aqui. Porque a nossa felicidade é ver a felicidade dos outros. Amigos, os cristãos são os únicos que trabalham pelo bem-estar do outro sem querer nada em troca. Nós trabalhamos para que as pessoas sejam felizes sem esperar delas nenhum retorno, diferente do que o mundo faz. As pessoas no mundo hoje, elas fazem e esperam o retorno, né? Elas fazem porque elas têm interesse como políticos, que fazem, que dizem, né? E fazem apenas para se promover em cima dessas atitudes. Nós não fazemos isso, amigos. Nós entendemos que trabalhar pela felicidade e alegria do outro é algo natural do crente, do cristão, daqueles que vivem com Cristo. Pecados e tentações acabaram. Ouvi aclamações de vitória dos anjos e dos santos remidos, os quais ressoavam como 10 milhares de instrumentos musicais, porque não mais deveriam ser molestados e tentados por Satanás, e porque os habitantes de outros mundos estavam livres de sua presença e tentações. A obra de redenção alcança o universo inteiro. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Agora vemos por espelho, enigma. 1 Coríntios 13:12. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho nas obras da natureza e em seu trato com os homens. Mas então, lá, o conheceremos face a face, sem o véu obscurecedor de separação. Eu vou avançar porque nós estamos já no tempo esgotado aqui. Então vejam, todo remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com o anjo, aquele anjo que nos acompanhou durante toda a nossa vida, que vigiou os nossos passos, cobriu a cabeça no dia do perigo, que com ele esteve no vale da sombra da morte, que nos acompanhou, que assinalou o seu lugar, o nosso lugar, aqueles que forem repousar o sono, né, dos justos, que foi o primeiro a estar com você na ressurreição, dele aprender a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celeste em toda a obra em prol da humanidade. O Filho do Homem, aqui dando testemunho a seres não caídos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A obra de Cristo neste mundo é sua obra nos céus. E a nossa recompensa por trabalhar com Ele neste mundo será o maior poder e o mais amplo privilégio de com Ele trabalhar no mundo vindouro. Vós sois as minhas testemunhas, diz Deus. Eu sou Deus. Isaías 48:12. Isso também seremos na eternidade, amigos. Bom, há um anjo que dirige sempre, o qual toca primeiro a harpa a fim de dar o tom. Depois, todos se juntam na majestosa e perfeita música do céu. Ela é indescritível, melodia celestial divina. Quem não sabe tocar instrumento aqui, vai pelo menos aprender a tocar harpa no céu. Você vai tocar a sua harpa junto com os anjos. Eu vou avançar aqui para uma última. Aqui é eu vou voltar a essa citação aqui, porque quando fala sobre algumas dúvidas que podem rondar a nossa mente, tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Naquilo em que a nossa mente só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs a experiências que nos pareciam as mais difíceis. A gente não sabia respostas que nós não tínhamos, ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Nós não sabemos o porquê das coisas acontecerem da forma como acontecem, mas nós teremos uma resposta no céu. Eu gostaria então de ir aqui para o último slide. Deixa eu avançar. Aqui.
O grande conflito, essa aqui é uma citação que também existe no grande conflito. E é o meu desejo, amigos, é o meu sonho, minha expectativa maior, quando esse pequeno parágrafo ele encontrar o seu cumprimento. Ellen White diz: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Que Deus nos abençoe, a mim e a você, e nos ajude a nos prepararmos devidamente para esse grande encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu desejo, minha oração, e que em nome de Jesus nós preservemos o que nós temos recebido a cada dia e não vamos perder o nosso lugar no céu. É o meu desejo e a minha oração para vocês, em nome de Jesus. Amém. E de participar com vocês outras vezes, para mim será um prazer compartilhar, e vocês vão entrar num tema que gosto muito, que é o tema de saúde. É uma área que eu sou muito aficionado por ela e gostaria de participar com vocês também. Quero deixar meu abraço aqui a todos, em especial ao meu amigo Pastor Robson, amigo de algumas viagens, de algumas aventuras. Forte abraço, Pastor Robson. Espero em Deus que, se Ele me permitir, poder encontrá-lo ainda antes da volta de Jesus, para a gente poder ter um momento presencial. Amigos, quero, antes de orar, deixar uma última mensagem aqui. É uma bênção. O apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É o meu desejo realmente. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque a Tua luz ela tem brilhado em nossa vida, nos ensinado o caminho seguro por onde devemos andar. Que o Senhor permaneça com os Teus filhos que de madrugada te buscam. Meu Deus, quantos milagres! Quantas coisas estão acontecendo de bom na vida dessas pessoas e de outras por quem elas têm orado. Essa é a ferramenta mais poderosa que nós temos em nosso favor. É a arma mais poderosa. É a oração. Que quando a fazemos, faz com que os demônios tremam. Faz com que o diabo se afaste. Ó Deus, que possamos orar mais, estarmos em oração, como diz a Tua serva, que a oração não faz Deus descer a nós, mas nos eleva até Ele, nos coloca na presença dEle. E na presença do Senhor estaremos seguros. Nos dê um sábado muito feliz. Já temos a certeza de que será um sábado abençoado, porque nas primeiras horas do dia, nós já buscamos ao Senhor da forma como nós estamos buscando. Abençoe a cada família, seus motivos de oração, as buscas que eles têm feito, que todos encontrem aquilo que estão buscando. Oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão afastados. Os que estão enfermos na carne e no espírito, que o Senhor visite e opere uma obra na vida dessas pessoas. Fica conosco, nos dê um dia muito feliz, feliz mesmo, como é todo sábado. Nós te rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.